Jangadeiro Band News FM. Rede Band News 101,7 Fortaleza. Agora 10 horas 4 minutos. Bom dia para você que tá ligado aqui na Jangadeiro Band News FM, tá ligado aqui no 101.7, também nas redes sociais do Jornal Jangadeiro. Eu sou Yuri Costa, fico com você aqui nas próximas horas, te atualizando dos destaques. Lembrando que daqui a pouco a gente tem também entrevista com o Rodrigo Marinho. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da Petrobras, todo esse imbróglio aí envolvendo Petrobras, políticos. A gente fala também, repercute sobre a questão dessa operação da Polícia Federal, envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vamos falar também sobre esse reajuste, né, nas bandeiras tarifárias, como isso pode impactar para você que tem o seu negócio, enfim, na sua casa também. Jornal Jangadeiro está começando agora. Agora, na Jangadeiro Band News FM, Jornal Jangadeiro. Você percebeu que a gente começou um pouco mais tarde, né? A rede Band News FM estava fazendo justamente a repercussão dessa operação da Polícia Federal. Agora são 10h05, então a gente já começa aqui trazendo para a gente aqui, para conversar com a gente, o Rodrigo Marinho. O Rodrigo Marinho, ele é advogado, professor de Direito e diretor jurídico da PWR Gestão. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Yuri. Prazer estar aqui na TV Jangadeiro. Tem um sonzinho aqui no... Tá o retorno aqui vindo. Agora sim, Rodrigo? Agora bem melhor. Agora sim, estou te ouvindo, Rodrigo. Rodrigo, a nossa entrevista era para falar justamente sobre essa questão da Petrobras, todo esse imbróglio, mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria que só você pudesse fazer uma avaliação dessa operação da Polícia Federal envolvendo aí o ex-ministro da Educação. Você acha que pode respingar no presidente, questão política mesmo, né? A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito nessa questão de toda a pauta dele é do combate à corrupção, né? Acabou a mamata. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação sobre essa operação aí da Polícia Federal. Bolsonaro, quando participou do processo eleitoral, ele tinha 3 pautas de forma geral, né? Uma pauta era relacionada a combate à corrupção, principalmente o apoio à Lava Jato. A ideia de liberal na economia, pelo menos, e a ideia de valores familiares. Eu acho que seriam 3 grandes pautas que o Bolsonaro teve na eleição de 2018. A pauta da Lava Jato foi destruída pelo próprio Bolsonaro. A parte liberal foi muito aquém do que poderia, e a parte dos valores eu acho que é o que ele tenta ainda manter nessa realidade. Mas quando o pastor Milton Ribeiro é preso, você acaba perdendo essa terceira pauta, né? Esse terceiro ponto que você tem relacionado a esse apoio do Bolsonaro. Em ano eleitoral, Yuri, a consequência disso pode ser terrível, né? Porque o Bolsonaro falou várias vezes que durante o seu mandato não havia nada relacionado à corrupção, e agora nós temos uma prisão de um ex-ministro decretado. É algo sempre muito sério, né? Sempre muito importante, até porque o Ministério da Educação tem muitos recursos, né, depende de muito disso, assim, principalmente a ideia de abertura de universidades, principalmente universidade de medicina, que hoje há uma quarentena, na minha visão, completamente equivocada até, que não pode abrir cursos de medicina no país, e isso acaba gerando uma série de disfunções, né, porque acabam tentando fazer isso na abertura da torneirinha, né? Para quem é amigo do rei, acaba podendo ter possibilidade, para quem não é, não tem. Então, todos esses recursos que é falado dos prefeitos, que são direcionados, apoiados com emendas, ou com essa possibilidade, pode sim repercutir contra o presidente Bolsonaro e principalmente tão próximo da eleição. Você falando, né, tão próximo da eleição, agora a gente entra na questão da Petrobras, a quantidade de ataques ou contra-ataques, né, a Petrobras
pelas lideranças políticas, o presidente Jair Bolsonaro vem criticando a política de preços, criticando o lucro da empresa, né? Hoje a empresa, só para fazer um adendo aqui pro ouvinte, leva em conta aí o preço, né? A política de preços da Petrobras leva em conta o preço do barril no mercado internacional. Aí ele exigiu a saída do presidente, defendendo a abertura de CPI no Congresso para investigar a estatal. Em paralelo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, também defende o aumento de uma alíquota sobre os lucros da empresa, que seja votada também uma taxação para a exportação de petróleo. Todos esses ataques em ano eleitoral. Além disso, né, com esses ataques dos políticos, a própria Petrobras vem sofrendo, as ações da estatal vêm em queda, tem essa oscilação do dólar. Também em paralelo tem o consumidor que está sofrendo também com esse impacto aí dos combustíveis. A primeira pergunta, Rodrigo, eu queria que você pudesse avaliar justamente sobre essa questão dessas, enfim, vamos dizer assim, tentativas de intervenção políticas na estatal. A gente fala estatal, mas a empresa tem capital misto, né? Você avalia que isso pode ser danoso, principalmente para a questão da economia também, mercado? É muito interessante a gente falar sobre isso, porque se você pensar lá em 2014, quando o pastor Everaldo falou, né, que vamos privatizar a Petrobras, foi o primeiro candidato a presidente a falar isso num jornal de âmbito nacional, que é o Jornal Nacional, você teve uma mudança grande na janela de Overton, né? Era impossível pensar em a Petrobras ser privatizada. Hoje parece algo absolutamente sensato, né? A ideia de Overton sair do impossível, radical, aceitável, sensata, e até mesmo popular, se torna cada vez mais sensata e popular a ideia da Petrobras ser privatizada. Porque a Petrobras ela está batendo todos os lucros, quase 10 vezes mais os lucros de empresas semelhantes ao redor do mundo. Qual a grande diferença dessas empresas em relação à Petrobras? Né? Seja a British Petroleum, seja empresas americanas, seja a própria empresa norueguesa, que é a Noruega, é um grande local de petróleo. Estão reclamando aqui, não é comigo aqui, não sei se é comigo ou é com a rádio. Aqui tá normal pra gente. Tá normal pra vocês? Então, show de bola. Vou aproximar o microfone aqui para tentar melhorar. Tá ótimo. Então, imagine a possibilidade, Yuri, de conseguir dessa mudança estrutural. Porque nesses países há uma coisa que no Brasil não tem. Nós não temos concorrência. Ou seja, enquanto hoje 98% desse direcionamento do petróleo, do refino do petróleo, ela vem da Petrobras. Apesar de nós não termos mais um monopólio constitucional, como já tivemos na Constituição de 88, isso foi mudado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, certo? O monopólio de fato hoje é da Petrobras, porque eu não sei se você sabe, mas a Petrobras, por exemplo, o meio de petróleo ele envolve prospecção, extração, né? Prospecção, buscar o petróleo, extração, depois refino, depois distribuição. Aí depois é que vai chegar no posto, né? Prospecção hoje, nos campos de petróleo, ainda que ela seja feita por empresa estrangeira, a Petrobras tem um direito de preferência. Ou seja, é como se eu e você, Yuri, fizermos uma prospecção, achamos petróleo nesse dia, e amanhã a Petrobras pode dizer, é meu esse campo, eu quero usar, tá? Ela tem um direito de preferência, e mesmo ela exercendo esse direito de preferência, ela não é obrigada a produzir petróleo. Então você acaba matando a possibilidade de concorrentes estarem na saída, lá na prospecção, que é a parte mais cara do petróleo, né? Porque ali você está cavando para saber se há algo, então você não tem certeza se o petróleo está lá. Então a prospecção. Depois nós vamos ter a extração, que é criar lá toda a plataforma de petróleo, trazer isso. Também isso é muito centralizado em Petrobras, prospecção e extração. O refino hoje, né? O refino poderia até ter sido resolvido, principalmente aquela esculhambação que aconteceu no governo Lula e Dilma, com a refinaria Abreu e Lima, todas as refinarias que foram colocadas não foram finalizadas, né? Foi roubado o dinheiro, na verdade, grandes casos de corrupção do Lava Jato decorreram dessas refinarias, e acabou sendo ainda centralizado, e nós não conseguimos, ainda que a gente tivesse 100% do petróleo para conseguir atender a demanda nacional, nós não conseguiríamos
refinar esse petróleo, porque nós não temos refinarias para isso no Brasil. Nós temos que mandar para fora e depois volta como combustível para o Brasil. E a distribuição ainda é muito centralizada. Nós temos poucas empresas, né? Assim, menos pior do que o resto da cadeia, é muito centralizada. E no fim a ponta são os postos, que acabam, Yuri, sofrendo a maior pancada, né? É muito comum a gente ouvir que os postos estão em cartel, estão na situação, só que todo o resto da cadeia é muito centralizado. Então, o que é que esses países têm que o Brasil não tem? Concorrência. Nós precisamos ter concorrência, nós precisamos privatizar a Petrobras para ontem, certo? Uma coisa interessante que está acontecendo agora é que é fato comum das pessoas mesmo no dia a dia, né? Os nossos ouvintes aqui, grande parte deles acham absolutamente sensato privatizar a Petrobras, abrir o mercado, ter novas possibilidades. Porque essa é a diferença do Brasil para outros países. Porque como a gente só tem um fornecedor, praticamente em toda a cadeia, nós vamos ter um problema sério com relação ao preço, porque o controle do preço depende deles. Tem um outro ponto você falando sobre essa questão da concorrência, né? E analistas têm falado justamente isso, de que os riscos para investir no Brasil, embora seja um país democrático, os investidores estão avaliando, estão pensando duas vezes em investir no Brasil, pensando duas vezes em investir, por exemplo, na estatal. Essa é a imagem que a gente está passando do Brasil, Rodrigo? Assim, quando você tem um momento, por exemplo, os Estados Unidos acabou de aumentar os juros, né? Quando os Estados Unidos aumentam os juros, o dinheiro de segurança vai para lá, porque você tem uma tendência a receber com muito maior segurança o dinheiro americano do que o dinheiro brasileiro. O Brasil, infelizmente, é um país instável, né? Nós somos uma nova democracia, né? Nós estamos aí há pouco mais de 30 anos de uma democracia que é pouco consolidada. Nós tivemos vários golpes nos últimos 100 anos, nos 200 anos brasileiros, Yuri. O nosso maior tempo de Constituição foi a Constituição do nosso Império, 70 poucos anos da nossa Constituição, 67 anos, da nossa Constituição de 1824 a 1889, da Constituição do Império, 1891, da Constituição do Império. Então é pouco tempo qualquer outra Constituição que passou por esse país. Nós tivemos 8 Constituições. Dentro das 8 Constituições, vários golpes dentro de golpes. Então é um país instável, né? Nós temos uma história curta e absolutamente instável na realidade brasileira, né? Vamos fazer 200 anos e mudamos a regra do jogo 8 vezes, certo? Enquanto a Constituição americana está aí há 250 anos, sendo uma única Constituição, uma única regra do jogo colocando. Quando o Brasil e os Estados Unidos estavam ali mais ou menos, durante o Império, né, durante Dom Pedro II, quando Dom Pedro II vai para a Expo em Chicago, o Brasil era considerado a joia da América do Sul, porque era um país estável, uma democracia absolutamente estável, com troca de poderes, né, apesar de ter um chefe de Estado, chefe de governo mudavam, né, você tinha mudança de chefe de governo, eleições normais, e depois disso foi só caos em relação a isso. Então, para o Brasil, ele é muito instável. E a Petrobras vem de um dos maiores casos de corrupção do mundo. Não é um dos maiores casos de corrupção do Brasil. É um dos maiores casos de corrupção do mundo, em que teve demanda internacional, né, crise nacional. E aí, com um pequeno ajuste, né? Porque tem uma frase que fala sobre petroleiras, né? Dizem que a melhor empresa do mundo é uma petroleira bem administrada. A segunda melhor empresa do mundo é uma petroleira mal administrada. E quando você ajusta um pouquinho a Petrobras, ela começa a dar lucro, porque ela é monopolista, né? Só tem ela produzindo, só tem ela prospectando praticamente, só tem ela extraindo, só tem ela refinando, e só depois, na quarta fase da cadeia, é que nós vamos ter a BR, que agora é Vibra, né? Que foi privatizada, nós vamos ter o Grupo Ultra, e vamos ter mais uma, que é o Nacional Gás, e concorrentes dessa. Vamos ter 4 empresas praticamente fazendo a distribuição, mas antigamente só tinha uma, né? Pelo menos abriu essa possibilidade no mercado, abriu um pouco mais a concorrência na quarta fase da cadeia, certo? De petróleo. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do Nonato Lima. Ele disse: se o governo, como acionista majoritário, não consegue baixar o preço dos combustíveis, como que uma empresa privada baixaria? Ou então, se seria por esse caminho realmente? Que o governo tá dizendo, né? Que tenta trocar presidente, tenta trocar o comando da Petrobras, critica. Obviamente, as empresas privadas, elas podem trabalhar com margem de lucro, né? Elas têm a possibilidade de trabalhar com margem de lucro. Elas podem aumentar ou diminuir sua margem de lucro. Ou seja, se eu quero avançar na cadeia, se eu quero aumentar meu market share, se eu quero aumentar a minha base de clientes, eu obviamente vou ser mais agressivo no preço. Eu posso trabalhar com margens de lucro para isso. Numa empresa estatal, que, querendo ou não, a Petrobras ela segue regras de uma estatal, ela é uma paraestatal, então ela tem todos os regramentos baseados na lei de estatais,
toda a responsabilidade com isso, ela vai ter que ter muito mais. Ela não pode ser tão agressiva em preço como é, por exemplo, uma empresa privada. Ela não pode brigar, não há concorrência para isso, não há escolhas para isso, não há novas possibilidades para isso. Pensa, eu só tenho uma empresa, eu não tenho inovações, possibilidades, tecnologia, melhoramento, não tenho a preocupação para isso. Uma empresa monopolista, Yuri, ela não precisa se preocupar em ter uma possibilidade de ser mais eficiente. Ela não tem essa preocupação, porque só tem ela, certo? Então ela não tem a preocupação que empresas com ampla concorrência teriam, certo? Então você tem hoje, né, pensa em Magazine Luiza e demais empresas. Se elas dispararem o preço, o que é que vai acontecer? Você vai para outro, você vai para concorrente, você vai procurar outro negócio. No mercado Petrobras, nessa cadeia que eu falei, essas 3 fases da cadeia, é toda dela. E a legislação, que é outro ponto, tá? A legislação é absolutamente favorável a ela, certo? Então nós temos que quebrar esse monopólio para isso. Uma empresa privada, ela teria uma margem muito maior de conseguir navegar, né, na sua margem de lucro, na sua agressividade, na sua excelência operacional, para conseguir ter uma condição melhor. Aproveitando então essa pergunta, esse seu comentário, né, você falando da concorrência, quais seriam então as alternativas saudáveis, vamos dizer assim, ou então sustentáveis para a economia, para o bolso do consumidor, né, quem está lá na outra ponta? Eu acho que desculpe, só para complementar, para além da questão da Petrobras, né? Vamos pensar no que o mundo está fazendo no curto prazo. O mundo está fazendo isso, tá? Todo o planeta Terra, todos os países do mundo estão diminuindo tributos em combustíveis, tá? Não é algo só Brasil, certo? E para mim, diminuir tributo é sempre, tá? Todas as oportunidades que nós tivemos para diminuir tributo é algo positivo. Nós somos um país que paga muitos impostos, muitos tributos, tá? De forma geral. E se você colocar a gente, se comparar com os países ricos, nós cobramos muito. Se comparar com países que estão na mesma condição da gente, nós cobramos muito mais. Só para a gente entender essa relação. Nesse ponto, quando você traz, até um ponto que eu acho que a gente vai falar ainda, né, sobre o ICMS agora colocado para os estados, você tem uma diminuição de tributos. Isso é ótimo para o país. Ótimo para o país. Você tem ali a regra, ó, 17. Para mim, assim, deveria ser no máximo 17. Se os estados quiserem, podem baixar. Certo? Assim, o teto é 17. Se eles quiserem aí baixar para 12, para 10, para 8, baixem, certo? Toquem para isso. Estão brigando pelos 17, né? Não querem nem os 17, querem mais. Né, os governos. Eles estão batendo todos os recordes, Yuri, de arrecadação. Todos os recordes de arrecadação estão sendo batidos por conta da gasolina. Tá? Estão batendo todos os recordes de arrecadação. E é muito estranho porque ninguém fala em diminuir despesa, né? Ninguém fala em diminuir despesa. Certo? O estado do Ceará está batendo um recorde de arrecadação. É gigantesco o tamanho do governo do estado do Ceará. E a irresponsável da Secretaria da Fazenda, em vez de falar em diminuir despesa do estado, ela fala que vai aumentar tributos. Como se o cearense já não pagasse absurdos tributos ao estado do Ceará. Ah, Rodrigo, eu não pago tributo. Paga. Toda e qualquer coisa que você consumir hoje, você está sendo tributado fortemente. Se você tomou seu café da manhã, você foi tributado. Se você lanchou, você foi tributado. Se você almoçou, você foi tributado. Se você parou para tomar um refrigerante ali, você foi tributado. E ainda com coisas absurdas, né? Para quem empreende. Esse tributo, em geral, é cobrado na saída. Eu nem vendi, Yuri. Eu nem vendi e já paguei o ICMS, que deveria ser cobrado na ponta, pelo consumidor. Certo? ICMS antecipado, contribuição tributária. Tem uma série de medidas hoje que tungam, né? Tungam o consumidor, o nosso produtor. Na realidade, nós somos um estado muito pouco favorável e apoiador dos nossos empreendedores. Nós somos um estado que trabalha contra. A vantagem é que o cearense é muito forte. Nós temos um povo absolutamente empreendedor, apesar do nosso estado. E é muito triste quando eu vejo a propaganda do estado dizendo que ontem eu estava passando aos Soares, dizendo Fortaleza é a cidade que mais emprega no Nordeste, né, que tem mais empregos. Eu não sei se essa informação é verdade, mas se for, apesar do estado do Ceará e apesar do município de Fortaleza. Rodrigo, tem pergunta aqui do João, complementando aí o que você comentou agora. São duas perguntas, na verdade. Ele queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão do lucro da Petrobras, se realmente está exagerado, como os políticos vêm falando, e se, além dessa questão, você falando do ICMS,
ele também está perguntando se também não seria uma boa a questão das reformas, né? Botar para frente as reformas como a reforma tributária para poder justamente melhorar essa situação para o cidadão. Primeiro ponto sobre a questão do lucro, né? Empresas monopolistas, como é o caso da Petrobras, quando elas têm o lucro da forma que é tido muito acima das suas concorrentes mundiais, é claro que é algo estranho. É um sinalizador ruim, tá? Ou seja, a British Petroleum, que é uma empresa inglesa, ela teve 5% de margem de lucro, 5% de lucro. A Petrobras teve 31%, pessoal. Assim, a diferença é absurda. Ela não é pequena, não, ela é absurda, tá? Por que ela teve 5 lá na Inglaterra, que é uma empresa muito grande, e por que no Brasil não teve? Porque lá há concorrência no setor de petróleo. No Brasil não há. Nós temos uma empresa que é monopolista, certo? Monopolista de fato, e várias legislações facilitam para que ela seja de direito, apesar de constitucionalmente isso ter sido quebrado, tá? Ter a possibilidade de haver concorrência. Mas como nós temos hoje um mercado muito fechado, muito dado à Petrobras, ela, obviamente, por controlar todo esse mercado, por ser a única que faz essa extração, essa prospecção, né? Ainda que é feita por terceiros, ela tem a preferência. A extração é dela, a produção é dela, né? Ou seja, o refino é dela, é controlado por ela, quem define toda a sequência é ela. Porque eu não vou ter, por exemplo, Yuri, alguém ousado para dizer, beleza, o preço do mercado internacional é X. Cara, eu topo baixar minha margem. Não está tão bom, vou baixar minha margem. Porque eu vou brigar com a Petrobras, eu vou brigar com a Petro alguma coisa, Petro tal, Petrobras, Petrosauro, Petro alguma coisa, Petro qualquer coisa. Imagine se tivesse 50 empresas concorrendo. Vai ter algumas empresas que vão ser mais ousadas na sua margem de lucro. E se você tiver mercado para isso, vai topar, em vez de eu ter 31% que tem a Petrobras, eu vou ter 10%. E eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, não é pouco dinheiro que se ganha com isso, não. Mas se eu tenho só uma, é absurda a margem de lucro que é colocada, né? Assim, eu sou muito contrário a dizer assim, lucros exorbitantes. Ela vai ter muito lucro porque é da natureza de monopolistas ter muito lucro. Se eu não tenho concorrência, basicamente eu estabeleço o preço de mercado, que é para ser paridade internacional mesmo, tá? Tá certo, tá correto, não tem nada errado nisso, não. Analistas... Se tivesse... Oi? Desculpe, só um complemento. E os analistas, inclusive, falam que o preço, mesmo com esses aumentos, ainda está defasado, né? Ainda precisaria aumentar mais. Aí, só que, por exemplo, se eu e você tivéssemos uma empresa e pensasse, caramba, a Petrobras está dando 30, se eu conseguir 10, tá lindo, pô. Margem de lucro 10 em petróleo, volume gigante, tá lindo. Vou para a concorrência, vou para o pau com a Petrobras aqui, vou ganhar mercado. Se tivesse empresas hoje ousadas e com possibilidade, primeiro, né, ousado tem, mas com possibilidade de fazer isso, eu tinha certeza que esse preço já tinha baixado. Esse preço não estava assim, porque a margem baixaria de lucro. Porque para a Petrobras, a análise do seu conselho poderia, caramba, se a gente não baixar, a concorrência vai matar a gente. Porque ainda que eu esteja defasado no preço internacional, eu tenho tanto market share, né, eu tenho tanto avanço de mercado, que vale a pena eu baixar essa margem. Mas não cabe ao governo definir isso, não cabe no estatal em geral, é complicado fazer isso, né, porque pode responder, inclusive, criminalmente, em algumas situações nessa situação, e você ter isso. Então, o ideal é abrir o mercado, abrir o mercado e privatizar a Petrobras ao mesmo tempo. E para ontem, tá? E para ontem. Não é para fazer isso para agora, não. E a vantagem, Yuri, que eu estou percebendo é que as pessoas que era impossível pensar em privatizar a Petrobras há algum tempo atrás, sei lá, um ano atrás você falasse isso, há 6 meses atrás você falasse isso, era estranho. Hoje está todo mundo já dizendo, é razoável. Parece não tão equivocado privatizar a Petrobras. Abrir o mercado parece algo bom. Isso é algo que mudou na janela de Overton há pouco tempo e está se tornando cada vez mais forte. Você teve um movimento interessante também de mercado, que o Saxida, que é um cara muito forte para privatização, é um cara que defende muito fortemente, inclusive esteve na Câmara ontem, né? Ele falou sobre o que eu estou falando agora, né? Que tem que privatizar e tem que abrir o mercado. O Saxida é um cara que pensa isso e está hoje como ministro, inclusive foi chamado para ser ministro de Minas e Energia para privatizar a Petrobras. Falando de privatização, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, do Nonato, do Ronaldo, também do Henrique, falando justamente isso. Para melhorar a concorrência, né, ou então tirar esse monopólio da Petrobras, necessariamente a empresa precisaria ser privatizada? Não poderia abrir para outras empresas sem mexer na Petrobras?
O ideal, assim, sempre que você tem uma empresa estatal, obviamente a legislação tende a ser favorável a ela, né? E você tem uma diferença de mercado gigante, né? Assim, pense para um concorrente, você está brigando com uma baleia gigantesca e você é um peixe. Quanto mais a Petrobras fosse ao mercado com igualdade de condições com seus concorrentes, era o ideal. O estatal tende a ter uma condição muito melhor do que as concorrentes, né? Porque ela tem, em geral, a legislação ao seu favor. Então, o ideal mesmo é privatizar primeiro, né? Quando uma empresa estatal dá prejuízo, certo? Como é o caso da Petrobras, como aconteceu com a Petrobras, quem que você acha que paga essa conta? Certo? Ou seja, quando a Petrobras dá lucro, qual foi a vantagem que nós brasileiros tivemos? A Petrobras está dando um recorde de lucro. Qual é a vantagem que os brasileiros estão tendo pela Petrobras estar dando recorde de lucro? Zero. Zero, certo? Zero. Quando ela dá prejuízo, nós pagamos a conta. Então, nós corremos o risco gigantesco, ainda que a gente não seja acionista da Petrobras. Ou seja, nós somos acionistas do prejuízo da Petrobras, não somos acionistas do lucro da Petrobras. Então, o ideal é que a gente não corra esse risco, certo? Porque nós todos pagamos essa conta. Em geral, pessoal, empresas estatais, elas são muito estratégicas para políticos. São pouquíssimas estratégias para nós, população de forma geral. Para político, elas são absolutamente estratégicas. Porque é onde tem cargo, é onde tem dinheiro, é onde você consegue negociar. E eu estou falando negociar legalmente, tá, Yuri? Não é negociar ilegalmente, não. É negociar carga e verba. É lá que se consegue fazer isso. Não tem nada. Em geral, pode até você dizer, Rodrigo, é imoral. Mas não é ilegal. E é negociado muito fortemente isso. Seja vaga no conselho, seja vaga na diretoria, seja vaga em algum canto em trocas políticas. Né? Isso vale para cá, mas vale para uma Arce da vida, por exemplo, a Agência Reguladora do Estado do Ceará, certo? Ou para estatais como a CAGES. Você vai ter essa troca, né, de relacionamento e de poder para isso. Mais uma pergunta aqui, aí as pessoas fazem uma comparação com essas das empresas de energia elétrica, né, que em tese foram privatizadas, mas a questão do preço continua alto, valor, e o governo agora anunciou recentemente também aumento da bandeira tarifária. Como funcionaria então a questão de privatização nesse sentido? Nunca poderia ser igual foi como as empresas de energia, né? Porque as empresas de energia a gente privatizou e manteve monopólio, né? Que é um negócio ridículo, né? A gente privatiza e mantém o monopólio sob a justificativa completamente equivocada de monopólios naturais, certo? Porque diz assim, como ter um fio é um monopólio natural, não tem lógica ter outro fio, então só quem pode fazer isso no Ceará é a Enel, o que é uma bobagem, né? Completa bobagem. Quando as empresas de telefonia foram privatizadas, quando você privatizou lá atrás a Tele Ceará, o que é que foi feito? Foi dito que as empresas que foram concorrer poderiam usar aquela linha, né? Poderiam usar a linha. Então você começou a ter alguma concorrência. Quando o pessoal reclama hoje de Vivo, Oi, TIM, claro, certo? Que você tem hoje na realidade, e qualquer outra empresa nesse sentido, elas não têm ideia como era ruim com a Telemar, com a Tele Ceará. Não tem ideia como era ruim nessa época. Você não tinha quem reclamar. Você não tinha quem questionar. Era essa ou era essa, a tal ponto que telefones eram colocados no seu imposto de renda. Então a forma que foi feita a privatização das empresas de distribuidoras de energia foi: eu privatizo a empresa e eu mantenho o monopólio. Isso não pode acontecer, por isso é que tem que abrir o mercado, privatizar e abrir o mercado, né? Porque não dá só para manter o monopólio. Rodrigo, é menos ruim do que ter um estatal. É menos ruim do que ter a Coelce estatal, porque era horrível, certo? É menos ruim. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é abrir o mercado e privatizar. Não adianta só fazer tem que fazer ambos, tá? E daria tranquilamente para abrir o mercado de energia. Só para dar um exemplo, Yuri, hoje, para empresas que têm CNPJ, né, para pessoas jurídicas, é possível eu ter o que se chama de energia livre. Ou seja, a empresa vai ao mercado livre de energia e compra energia. É possível isso hoje. Por que as pessoas físicas não podem fazer isso? Por que isso não é permitido hoje? Já que no mercado das pessoas jurídicas já é permitido. Era alguma concorrência. E quem quer fugir, por exemplo, da energia elétrica, vai colocar a energia solar também, já estão pensando justamente nessas taxações, né? Também para dificultar, não sei, essa questão do consumidor.
E assim, a energia solar é uma solução. Você pode ter energia eólica, você pode ter algumas outras fontes de energia que pode ser usada. É engraçado que quando o Delmiro Gouveia, né, grande cearense Delmiro Gouveia, lá no Rio São Francisco, funda a sua primeira usina hidrelétrica, funda para fornecer energia para uma empresa de fiação, né, de fios, né, que fazia tecido, estava ali começando a Revolução Industrial aqui no Nordeste, e ele cria essa usina, o Estado vai lá, que foi feito pela iniciativa privada, vai lá e encampa. Para quem não sabe, essa usina é a usina de Paulo Afonso hoje, né, que foi criado por Delmiro Gouveia, cearense Delmiro Gouveia, né, que é um prêmio até importante do estado do Ceará, na cidade do Ceará, uma rua ali na Vajota, que tem sua importância bem grande, pouca gente conhece a história desse grande empreendedor cearense. Rodrigo, só uma última pergunta aqui, o comentário do Nonato, né? Ele está falando da questão dos bancos, né? Que aí a competitividade é inversa, né? O Banco do Brasil e a Caixa são as estatais, mas eles que jogam os menores lucros, os menores juros, e aí os bancos privados tentam acompanhar. É nesse sentido? Assim, é menos ruim do que nós temos em petróleo hoje, tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma abertura de mercado pelo menos semelhante à que nós temos nos bancos, seria menos ruim do que nós temos hoje. Mas é péssimo para o mercado ter bancos tão grandes, tão estatais como Caixa e Banco do Brasil. Até porque, eu não sei se vocês sabem, que o maior tomador de empréstimo do Brasil é o próprio Estado. Então, o Estado toma muito empréstimo do Brasil, ele estabelece as regras do jogo em relação a isso, e nós temos uma baixíssima concorrência bancária. Nós temos uma concentração bancária em Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e Itaú absurda, certo? As fintechs agora, para quem tem Nubank, né, por exemplo, a juventude, né, gosta muito do Nubank, é que estão começando a quebrar esse mercado. Você vai ter agora a possibilidade do Pix parcelado, vai quebrar um pouco mais esse mercado, porque você vai ter a possibilidade de juros menores em vez do cartão de crédito. Então você vai começar a quebrar alguns mercados com tecnologia, com inovação, as criptomoedas, né, Bitcoin e demais, quebra um pouco mais esse mercado. Ou seja, a tecnologia está permitindo que esse mercado se abra, né, que esse mercado seja aberto, nem que seja fórceps. Mas ele poderia ser muito melhor, né? Nós não temos bancos privados estaduais, por exemplo. Não existe uma carta de autorização para ter um banco privado estadual do estado do Ceará. Nós só temos bancos privados nacionais. Certo? Nós já temos bancos de desenvolvimento que concentram muito recurso, né? Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Ou seja, nós temos uma concentração bancária muito forte. Precisamos abrir mais esse mercado, desregulamentar mais, facilitar mais, ter mais clareza na regra do jogo, né? É difícil ter uma carta bancária para alguém poder exercer esse papel no Brasil hoje. E a ideia de bancos nacionais, como a ideia de partidos nacionais também, é uma ideia que, obviamente, estabelece um país gigantesco, uma centralização enorme. Tá ótimo. A gente conversou aqui com o advogado, professor de Direito, diretor jurídico da PWR Gestão, Rodrigo Marinho, que trouxe justamente para a gente clareza em relação a essa questão envolvendo a Petrobras e também o interesse aí dos políticos, o real interesse, né, nessa questão, na redução do ICMS, também nessa possível realização de CPI e todos os impactos aí para a gente na economia, né? A gente vê, o consumidor pode ver distante nessa questão lucro da Petrobras, ICMS, mas tudo isso pode impactar você que é consumidor, você que está na outra ponta. Rodrigo, eu queria agradecer aí pela participação aqui na Jangadeiro Band News FM. Obrigado, Yuri, pela privatização da Petrobras e pela abertura do mercado. Essa é a solução que vai funcionar e a gente vai conseguir, de fato, baixar o preço do combustível. Obrigado, bom dia. Agora são 10h37, só lembrando, né? Nesse horário hoje é quarta-feira, nesse horário você está acostumado a ouvir o JJ Debate, né? O nosso debate justamente seria falando sobre essa questão da Petrobras. Além do Rodrigo Marinho, a nossa produção também convidou o deputado federal do Ceará, pela União Brasil, Danilo Forte, que ele inclusive é o autor do projeto de redução de ICMS nos combustíveis, mas ele desmarcou agora há pouco, não pôde participar da entrevista aqui junto com a gente. Fica então esse registro. Agora 10h37. Política, com Vanderlei Filho. Em situações de indecisão e expectativa políticas, especialmente em ano eleitoral, é preciso cautela na leitura dos sinais que chegam ao público.
Nas últimas semanas, uma série de declarações expuseram problemas na aliança governista aqui no estado, especialmente entre o PT e o PDT, e também entre os pedetistas, com grupos internos divididos, sobretudo entre as pré-candidaturas de Isolda Sela e de Roberto Cláudio ao governo do Ceará, pela situação, é claro. E aí, com o agravamento desses desentendimentos, uma eventual candidatura de Cid Gomes ao executivo voltou a circular com força nos bastidores políticos, como possível solução para unificar tanto o partido como a aliança. Em outras oportunidades, Cid negou já essa possibilidade, mas agora está recolhido em silêncio. Inclusive, deixou de comparecer a eventos recentes do próprio PDT. Diz o ditado que quem cala consente. Nesse caso, a falta de uma negativa deixa, no mínimo, campo aberto para que as especulações prosperem. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, reuniu a bancada de deputados estaduais do PDT para dizer que o partido vai marchar unido, seja quem for o nome escolhido. É uma forma de dizer que a disciplina interna está mantida, sem risco de insurgência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No fim, o risco de insurgência mesmo está no PT, mas, diante desses rumores, o próprio ex-governador Camilo Santana, do PT, disse que se Cid for o candidato, terá o seu apoio. Como disse Evandro Leitão, tudo pode acontecer. Por enquanto, essas manifestações, independentemente da decisão a ser tomada e que envolve inúmeras variáveis, fortalecem mesmo o papel do senador Cid Gomes como principal articulador da aliança governista. E talvez seja esse o seu objetivo, uma espécie de freio de arrumação. Agora é esperar um pouco mais para ver como é que fica. Agora 10 horas e 43 minutos, aqui no estúdio comigo Jefferson Salles para dividir aqui a bancada. Bom dia, Jefferson. Muito bom dia, Yuri. Bom dia para todo mundo que nos acompanha agora na Jangadeiro Band News. Vamos agora com os destaques. Pelo menos 353 juízes brasileiros receberam mais de 100 mil reais em pelo menos um mês ao longo de 2022. As informações são do jornal Folha de São Paulo, com base em dados aí do Conselho Nacional de Justiça. Os 3 magistrados que receberam os maiores contra-cheques inflados por benefícios e gratificações embolsaram de uma só vez, veja só, valores que vão de 432 mil a 700 mil reais. Lembrando aí que o teto constitucional do funcionalismo é de R$ 39.200, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ranking dos juízes é liderado pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Morgana de Almeida Rocha. Em abril, o contra-cheque dela, que antes atuava no TRT do Paraná, foi de R$ 733 mil. Em nota, o TST justificou que Morgana, ao deixar o Tribunal Regional do Trabalho, aferiu parcelas decorrentes de lei, inclusive a indenização por vários períodos de férias que não foram usufruídos. Jangadeiro Band News FM. Eleições. Vamos de pesquisa, olha, Lula amplia para 17 pontos a vantagem sobre Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. De acordo com o Poder Data, o petista aparece com 52% das intenções de voto contra 35% do presidente. Essa é a primeira vez que a diferença entre os dois cresceu fora da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E no primeiro turno, o cenário permanece estável. Lula tem 44% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 6 pontos. E André Janones, do Avante, surge aí com 2 pontos. Simone Tebet, do MDB, Luciano Bivar, do União Brasil e José Maria Emael, da Democracia Cristã, tem 1% cada. Ainda segundo a pesquisa, entre os que recebem o Auxílio Brasil, Lula tem 45% e Jair Bolsonaro 28%. Poder Data ouviu 3 mil pessoas em mais de 300 municípios brasileiros entre os dias 19 e 21 de junho. Estados pedem que Gilmar Mendes suspenda a decisão de André Mendonça sobre o ICMS de Brasília, Rafael Prosópio.
Procuradores de todas as unidades da federação pediram ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal que suspenda parte da decisão do também ministro André Mendonça sobre a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Segundo o entendimento dos procuradores, Mendonça contrariou uma decisão anterior de Gilmar, que tinha negado um pedido vindo do governo federal para suspender leis estaduais que aplicavam alíquotas deste imposto acima do definido. Caso a situação não mude, a decisão de Mendonça, determinada na sexta-feira, começará a valer a partir do dia 1º de julho, com a padronização do ICMS em todos os estados e no Distrito Federal. E ainda sobre o ICMS, em resposta à alta nos preços dos combustíveis, o governo e o Congresso decidem ampliar o Vale Gás e criar um auxílio financeiro para os caminhoneiros. Os detalhes foram acertados em uma reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. No caso dos caminhoneiros, o voucher seria de R$ 400 por mês e pago a 700 mil profissionais autônomos até dezembro. O custo estimado é de 6 bilhões de reais. As medidas seriam incluídas na PEC em discussão aí no Senado, que, se aprovada, pode abrir espaço para novos gastos em ano eleitoral. Em troca, o Palácio do Planalto desistiria de editar uma medida provisória para mudar a lei das estatais e tentar aí segurar os reajustes praticados pela Petrobras. Mesmo com a proposta, deputados da base governista seguem reunindo aí assinaturas para criar uma CPI da Petrobras. Mais detalhes agora, direto de Brasília, com Márcio Rocha. O número de assinaturas coletadas para a criação da comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a diretoria da Petrobras ainda é insuficiente, mas a base governista defende que o total será atingido já nos próximos dias. De acordo com o regimento interno da Câmara, para que uma CPI seja criada, são necessárias 171 assinaturas de parlamentares, número que o líder do Partido Liberal, deputado Altney Cortes, ainda não atingiu, mas que deve ser alcançado em breve. Segundo o requerimento apresentado, a comissão quer apurar a conduta do Conselho e dos diretores da estatal, além de supostas irregularidades na definição da política de preço dos combustíveis. Mesmo com os alertas de que a CPI pode prejudicar o governo, o presidente Jair Bolsonaro insiste que a comissão investigue a Petrobras e defendeu que os lucros da empresa são abusivos. Eu estou acertando uma CPI na Petrobras. Ah, você que indicou o presidente, sim, mas eu quero a CPI. Por que não? Investiga o cara, pô. Se não deve nada, tudo bem. Agora, os preços da Petrobras são um abuso. Não precisava desse reajuste, nem do anterior. E isso é garantido até em lei pelo fim social. Ninguém está querendo interferir em nada. Eles têm reservado em documentos dele que atingir uma meta de 200 bilhões no corrente ano para os acionistas. Alguns líderes avaliam que não é o momento para a criação de uma CPI, já que o recesso parlamentar começa no mês de julho e o segundo semestre deve ser totalmente dedicado às campanhas eleitorais. Depois de se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que existem outros meios para avançar na questão da Petrobras. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável, acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Pacheco também respondeu a Arthur Lira, que defendeu que a lei das estatais deveria ser alterada através de medidas provisórias para evitar problemas como o que ocorreu entre a diretoria da estatal e o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, um problema casuístico não é motivo para mudar a legislação que diminui a interferência política no comando das empresas públicas. Jangadeiro Band News FM. Agora 10 horas e 53 minutos. De volta aqui com o Jornal Jangadeiro. Só fazer um adendo aqui. Tem um comentário do nosso ouvinte, o Pádua Saldanha. Obrigado também pela participação, Pádua. Ele dando uma sugestão sobre o debate, né? Quando um não puder participar, ele deu a sugestão aqui que seria melhor não ocorrer. Mas, Pádua, foi o deputado desmarcou em cima da hora, já estávamos começando o programa, e aí não seria de bom tom desmarcar com o outro convidado que se comprometeu, né, a estar conosco aqui nesse horário. Portanto, aí uma decisão da direção do Jornal Jangadeiro em manter essa entrevista, tá? Obrigado pela participação, Pádua. Mudando de assunto, o Jornal Jangadeiro começa hoje falando, na verdade, continua falando aí sobre os reajustes, né? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou reajuste nos valores das bandeiras tarifárias de energia em quase 64%, a partir do dia 1º de julho, tá? O Eudes Viana traz todos os detalhes.
2 meses após o anúncio feito pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, os consumidores continuam sentindo os impactos do reajuste de quase 25% na tarifa de energia. A minha conta de energia passou de R$ 210 para 240. Depois desse reajuste aí na energia, tudo se complicou. As coisas já estão caras no mercantil, nos lugares. Aí realmente assim pesou, no meu bolso pesou, né? E com certeza deve ter pesado também no de muitas pessoas. Com esse aumento de energia, ficou bastante ruim para o nosso bolso, porque além da alimentação ter aumentado, a gasolina tá cara, e aí ficou bastante complicado. Geralmente, a minha conta de energia eu pago entre 90 a 100 reais, não passa disso. Então, com esse reajuste, eu estou passando a pagar agora 135, 140, um valor exorbitante, impacta direto na minha renda. E se não bastasse o primeiro, a ANEEL já anunciou um novo aumento, dessa vez bem mais impactante. Agora são 63,7% a mais nas bandeiras tarifárias a partir de julho. Menos mal que este, de acordo com o diretor técnico do Sind Energia, Daniel Queiroz, apesar de já ter sido anunciado, só vai ser aplicado mesmo em 2023. O consumo de energia ele não precisa entrar em pânico imediato, porque não vai ter afetação imediata na conta de energia. Isso é só quando as bandeiras ficarem ativadas. Não existe perspectiva, por questões climáticas, das bandeiras voltarem nesse ano. Porém, já é concretizado que as bandeiras voltarão em 2023, já no primeiro semestre. Por quê? Por causa da conta Covid, né? Na época da Covid, foram feitas algumas manobras para evitar o colapso do sistema energético, a fim de favorecer o baixa renda, a fim de favorecer o comércio, a indústria e as residências. E aí foram tomados alguns empréstimos por parte das concessionárias aos outros subsidiados. Essas operações de crédito subsidiados para manter o equilíbrio energético do país, ele vai começar a ser cobrado agora em 2023. Então as bandeiras começarão a tramitar na conta de energia no próximo ano, no primeiro semestre. Atualmente a bandeira tarifária em vigor é a verde. Com a atualização, a bandeira vermelha, patamar 1, passará de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela também vai registrar forte correção, de 59,5%, saindo de R$ 1,87 para R$ 2,98 a cada 100 kWh consumidos. Lembrando que as bandeiras são os valores extra cobrados quando o custo de produção da energia sobe no país. E apesar do aumento não ser implementado agora, Daniel alerta que é importante que o consumidor já comece a readequar seus hábitos para não sofrer tanto com os impactos do reajuste, uma vez que eles podem ser bem rigorosos. Considerando uma conta com consumo de 700 kWh mês, numa conta de energia padrão, com a nova bandeira, se entrar a bandeira vermelha, no caso, né, que é o cenário 2, a conta dele, que era em torno de R$ 1.056,52, vai para R$ 1.067,72. Entrando a bandeira vermelha 1, a conta dele sai de R$ 1.077,59 para R$ 1.103. E no pior cenário, que é o cenário 4, a bandeira vermelha parte 2, né, vermelha 2, ele sairia de uma conta de R$ 1.133,06 para R$ 1.136,10. O especialista também aponta estratégias para que o consumidor consiga minimizar esses impactos. Então, é um momento de urgência. O consumidor de energia elétrica, independente se ele é um residencial, um comércio de pequeno ou grande porte, uma indústria, ele não tomou atitudes como gestão de eficiência energética, como produzir a sua própria energia através de fontes renováveis, como a energia solar, se ele tem a possibilidade, ele tem que fazer isso agora, porque a janela de oportunidade tem aparecido, porque, vamos lá, foi aprovada agora no dia 7 de janeiro a lei da geração distribuída. Isso deu mais segurança para quem já está com energia solar, no caso, e para quem vai entrar. E aí foi criado uma janela, um intervalo para quem entrar até esse ano, na verdade, comecinho de janeiro de 2023, antes de completar 12 meses da promulgação da lei, vai se beneficiar de uma isenção de uma tarifa chamada TUSD até 2045, por 23 anos. E vai se blindar também, quem colocar energia solar agora, vai se blindar também de bandeiras aí que vão entrar no radar nos próximos anos. Ainda segundo Daniel Queiroz, embora não seja aplicado de imediato, o anúncio do reajuste aconteceu no período previsto. Jangadeiro Band News FM.
Agora 11 horas e 1 minuto, não há tempo para mais nada, né? Como diz o Megali, o nosso Jornal Jangadeiro mega compacto de hoje, desta quarta-feira, vai ficando por aqui. Queria agradecer a sua participação, a sua companhia aqui na Jangadeiro Band News FM. Jefferson Salles, obrigado também pela participação rápida aí de hoje, né? Foi bem rapidinho, mas foi ótimo, com muita informação. Muito obrigado e até amanhã, mas continue ligado na nossa programação e também nas nossas redes sociais, @Jornal Jangadeiro. 11:02, tchau.